Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Fátima Noronha, sou especialista em investimentos e eu estou fazendo esse vídeo aproveitando que essa semana nós temos a reunião do Comitê de Política Monetária e como é uma pauta de praticamente todas as certificações que nós temos dentro do mercado financeiro, eu resolvi fazer esse vídeo para explicar de uma outra forma sobre a reunião do comitê, como funciona. Eu sempre estou postando aqui no Instagram, né, colocando aí os posts falando sobre a questão da taxa de juros e tal. Falei, não, dessa vez eu vou gravar um vídeo, acho que fica mais interessante para quem está chegando agora, para quem quer reforçar esse entendimento, então vou fazer um pouquinho diferente. Hoje eu vou explicar a política monetária direto no site do Banco Central. Não sei se vocês já visitaram o site do Banco Central alguma vez, ou se visitaram, se deram essa atenção que eu vou dar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre como é que está a política monetária, enfim, né, aqui no Brasil, e quais são os dados atuais, né? Então, a gente está falando de uma reunião que começa hoje, dia 4, termina amanhã, dia 5, onde a perspectiva do mercado é que a gente tenha uma alta da taxa de juros e a gente já consegue entender o porquê dessa alta, porque eu sempre explico nos meus treinamentos e para os investidores e investidoras, né, que não é algo, não é uma mágica, né? Como é que todo mundo sabe a tendência em relação à taxa de juros, né? Basicamente porque nós trabalhamos num regime de política monetária chamado de metas de inflação. E vale, inclusive, a gente, antes de entender na prática, pegar esse conceito aqui direto no próprio site, né? Onde, dentro do regime de metas de inflação, o Banco Central, ele justamente vai fazer o quê? Ele vai alterar a taxa básica de juros, que é essa com nossa perspectiva de alta para essa, né, a conclusão dessa reunião é de alta, justamente pelo fato da inflação estar acima das metas definidas pelo Conselho Monetário Nacional. Então, nós temos o Conselho Monetário Nacional que define as metas para a inflação. Ah, Fátima, e qual que é essa meta para esse ano? Olha que legal aqui para quem nunca visitou o site. Logo na página central, ali do site do Bacen, vamos voltar lá, nós temos justamente qual é essa meta. Então, olha só, a meta de inflação, por exemplo, para esse ano de 2021 é de 3,75, com um intervalo de tolerância, ou seja, 1,5 ponto para cima, 1,5 ponto para baixo, a princípio, ok, batemos a meta. Só que olha como é que está a nossa inflação. Essa inflação, ela é medida por um índice chamado IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, tá? Então, olha só, está bem acima da meta, né? Então, o que a gente vem acompanhando? Depois de muito tempo com a queda da taxa de juros e a manutenção, né? Até o ano passado, a gente começa, até agora março, né? A última reunião a gente teve uma alta bem expressiva da taxa, né? Olha lá, de 2, ela foi para 2,75. E o mercado está esperando uma alta de mais 0,75, né? Alguns estão aí trabalhando com a perspectiva, o mercado futuro já está jogando essa taxa de juros para mais 0,75. Por quê? Justamente em função dessa questão do IPCA, tá? Então, como é que funciona a dinâmica, né? Então, nós temos uma reunião, justamente a reunião do Comitê de Política Monetária, que começou hoje, e o cupom, que é o comitê, ele vai validar justamente não só a questão da inflação, claro que ela pesa bastante, mas vinculada à atividade econômica, às contas públicas, o cenário externo, e a partir disso ele vai justamente fazer ali uma votação e dizer quais são as perspectivas, se aumenta, se mantém, se diminui. Aqui é atualmente a composição, as pessoas que fazem parte do Comitê de Política Monetária. Então, olha que legal, vocês conseguem ver aqui pelo site mesmo, né? E depois eles vão amanhã, no final do dia, divulgar essa decisão. Então, qual que é a decisão? Se vai realmente subir a taxa de juros, enfim, é praticamente certo que isso ocorra. Para quem gosta, quem nunca visitou o site, vale lembrar que você tem aqui todo o histórico das taxas de juros, tá? Então, nós temos aqui todo o histórico, como a gente falou, desde junho de 2020, perdão, agosto, né? Nós tivemos aí, caiu para 2%, isso foi mantido até março agora, que nós tivemos desse ano,
deixa eu só ajustar aqui para vocês visualizarem melhor, março desse ano, que nós tivemos aí a alta de 0,75, tá? Então, essa reunião ela ocorre a cada 45 dias, né? Então, até uma perguntinha aí dos exames de certificação, né? Então, a cada 45 dias, há essa revisão dos dados para se entender qual que vai ser a questão da taxa de juros, tá? Outro ponto que eu queria aproveitar para mostrar para vocês também. Aqui você tem todas as atas do Copom, que é um momento também muito importante, né? Os analistas, os economistas, e até mesmo você investidora que tem interesse em entender o porquê do processo decisório, é legal a gente ter a ata do Copom. Então, na semana que vem, eles divulgam a ata e dá para nós entendermos melhor o porquê da decisão e também trazer as perspectivas do que vai acontecer para as próximas. Uma outra coisa que é bem legal aqui, que alguns alunos falam, né, fazem meus cursos, enfim, nós temos aqui, ó, o calendário das reuniões. Eu até já divulguei isso também no Instagram, mas aqui você tem justamente no site, pessoal, mas como é que a gente sabe e tal? Então, justamente 4 e 5 de maio, né? Então, hoje é dia 4, e aqui estão as datas das próximas reuniões ao longo desse ano. Normalmente, lá para setembro, outubro, eles divulgam, tá? Vale lembrar que a alta da taxa de juros, que é esse cenário que nós estamos vivendo atualmente, nós chamamos de política contracionista, né? É uma política justamente ao qual, aumentando a taxa de juros, isso deve refletir nas linhas de crédito. Então, uma das estratégias do Comitê de Política Monetária, como consequência, o Banco Central, que é o responsável, o executor da política monetária, é justamente tentar conter a inflação, aumentando a taxa de juros. Então, a gente tem essa correlação direta entre juros e inflação. Então, um dos pontos que eu sempre lembro para os alunos é isso: se a taxa Selic está subindo, é porque justamente nós temos, como é o cenário atual, a inflação subindo também. E o inverso é verdadeiro, tá? Então, quando você tem um IPCA, um índice de inflação, em queda, como a gente, né, vinha há algum tempo atrás, nós vamos ter uma redução da taxa Selic, o que nós chamamos de política expansionista. Pessoal, eu espero que tenha sido produtivo esse vídeo, não vou me estender muito, tem muitos detalhes legais, mas eu vou fazendo outros vídeos, mas espero que tenha sido produtivo para essa nossa semana de reunião do Comitê de Política Monetária, e vamos aguardar o resultado para amanhã, tá certo? Coloquem aqui nos comentários, compartilhem esse vídeo, me falem aí um pouquinho sobre as perspectivas de vocês em relação à política monetária, o que vocês estão achando, e também as dúvidas em relação a esse assunto, para que eu possa fazer mais vídeos que sejam um conteúdo interessante para vocês. Um abraço!